Ele vai dar uma... Oi, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Theo aqui, sou editor da revista Saúde, e hoje a gente vai falar aqui com essas duas especialistas sobre oncologia, oncogenética, que eu acabei de descobrir que não é uma especialidade médica, mas é um tema, é uma área, testes genéticos e também a genética no dia a dia. Bom, estamos ali, a mais à direita é a pesquisadora Daíse Sass, ela é da Genotyping, e aqui ao meu lado a gente está com a oncologista clínica, ela é assistente do ambulatório de câncer hereditário do ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Bom, gente, obrigado, viu, por vocês estarem aqui hoje com a gente, poderem ajudar a gente com isso. E bom, para começo de conversa, né, a gente sempre fala de genética, pensa que é uma coisa tão distante da gente. Queria que, se possível, vocês dois comentassem um pouco. A genética chegou ao dia a dia dos pacientes, ao dia a dia das pessoas? A gente já está usando isso a favor deles? Acho que falando um pouquinho em relação ao teste genético, né, que é a parte que eu vou saber falar, eu acho que isso está cada vez mais acessível, não só em relação a custo, mas em relação à tecnologia. Então, a gente tem hoje a tecnologia disponível, a gente pode oferecer esse exame genético cada vez a um preço mais acessível. Então, eu acho que isso sim está no dia a dia dos nossos pacientes, né? Já está no Brasil, principalmente. Então, testes que eram feitos apenas no exterior, hoje eles já podem ser feitos aqui. A gente já tem essa tecnologia muito bem estabelecida. E agora, em relação à aplicação disso, acho que a doutora pode falar um pouquinho mais, né? Certo. Eu acho que todo esse desenvolvimento, esse conhecimento do genoma humano, principalmente na oncologia, ela trouxe grandes avanços. Então, desde identificar alterações nos tumores que podem ser alvo de tratamento, identificar características nos tumores que fazem com que a gente defina o paciente que tem um maior risco ou um menor risco, precisa de químio ou não. E, principalmente, eu acho que um grande papel da genética na oncologia é o que a gente trabalha no laboratório de câncer hereditário, que é identificar pessoas que tenham um risco maior de desenvolver câncer ao longo da vida e tentar prevenir, né? Tentar evitar que essa pessoa venha a ter câncer. Legal. Aliás, gente, só faltou uma pessoa aqui. A pessoa que está gravando esse vídeo se chama André Bernatti, já esteve em outras transmissões ao vivo, tá aí o dedão dele. Ele vai ajudar a gente, principalmente, André, já te aviso, coisas de transmissão ao vivo. Que aqui a gente está com um probleminha no nosso iPad, então eu não estou conseguindo pegar as perguntas. Então, se pintar uma pergunta, o André ele vai ajudando aqui a gente, qualquer coisa, a fazer algumas intervenções. A gente já tem várias anotadas também de antes. Mas legal. Bom, nesse sentido que a gente falou, então, que ela já está chegando, principalmente na questão da oncologia também, as pessoas ficam muito na dúvida de quando pedir, né? Quando que o exame genético, principalmente pensando antes da doença aparecer, ele é recomendado, na opinião de vocês? Bom, na verdade, assim, eu trabalho com genética e oncologia, né? Legal. Quando que a gente pensa em fazer o teste? Em geral, a primeira coisa é que o ideal é que o teste seja feito primeiramente naquela pessoa que teve câncer, tá? Esse é o indivíduo na família no qual é mais fácil a gente identificar a alteração genética, a mutação responsável por aquele câncer. A partir desse momento, eu consigo fazer esse teste nos demais membros da família, mesmo os que não tiveram a doença ainda, para tentar identificar aqueles que têm maior ou menor risco. Por exemplo, às vezes você teve alguém na família que teve câncer, faleceu, né? Então não é possível fazer o teste no tempo familiar. A gente tem sim como fazer o teste em alguém que nunca teve câncer. Existem indicações, avaliações que devem ser feitas, mas diminui um pouquinho a precisão. Então, o ideal é começar por quem já teve a doença. Entendi. E aí, em relação aos tipos de testes, né, que estão disponíveis, então, para esses pacientes, eu acho que, claro, sempre com indicação de um médico, né, que vai fazer a avaliação. Então, para esse paciente que já teve o câncer, né, e tem uma história familiar importante, então ele tem a indicação do exame, a gente hoje tem disponível tanto um exame que é mais completo, né, que abrange diversos genes aí, que podem estar relacionados com a doença, quanto painéis mais simples no caso do médico já ter, então, uma desconfiança da mutação estar naquele gene, né? Legal. E para o caso dos parentes que vão ser rastreados, no caso desse paciente realmente apresentar uma mutação, o teste é muito mais simples, muito mais rápido e muito mais acessível em questão de valor, né? Então é muito importante a gente identificar
o primeiro paciente para poder fazer o rastreamento familiar. Então, tá toda a família ali sendo assistida depois pelo aconselhamento genético. Legal, e você falou desses diferentes exames. Só para deixar claro, é a pessoa que pede ou não? É o médico que vai definir? Sempre o médico. Os exames do laboratório sempre realizam o exame mediante pedido médico. Então, quem indica o melhor exame para o paciente é o médico. Ele que vai avaliar e indicar o melhor exame. Perfeito, entendi. A Vera Vichettini fez uma pergunta do ponto de vista de custo. Hoje em dia, esses exames estão mais acessíveis? Como que é? Imagino que pode variar de doença para doença. Isso, realmente. O valor ele varia muito, dependendo de qual é o exame que está sendo solicitado. Mas o exame que há alguns anos atrás aí chegava a custar 10, 20 mil reais, hoje alguns exames chegam ao valor de aproximadamente 2 mil, 2.500, 3 mil reais. Né? Então, acho que são muito mais acessíveis. E esse exame é um exame que não é um exame que o paciente vai ter que fazer todo ano, não é um rastreamento que ele faz, assim como para acompanhar um tumor. É um exame que ele vai fazer uma vez na vida, né? Então, a partir do momento que ele identificou essa mutação, ele vai ter o acompanhamento médico, né, para conseguir atender melhor essa doença, para conseguir evitar essa doença ou acompanhar a doença. Mas ele fez uma vez na vida, então ele ainda tem um valor alto, mas é um exame que ele vai fazer e não vai precisar repetir, né? Entendi. Não faz várias vezes ao longo da vida dele. Uma vez e já está vez. resolvido. Entendi. E como é que fica a leitura desse exame? Imagino que até para os médicos pode ser um desafio, né? O paciente, como é que ele, diante daquele exame, o que ele faz com ele, né, na verdade? Acho que tem uma parte técnica, acho que depois a Laís pode explicar melhor para vocês, que não é um exame, isso é muito importante das pessoas terem uma ideia clara. O teste que a gente faz, o teste genético, vamos dizer assim, é um termo bem simplista, mas acho que é a melhor maneira das pessoas entenderem, eu sempre explico para os meus pacientes. Ele não é como um teste de gravidez, por exemplo, que vai vir positivo e negativo. Ele pode vir positivo, vamos dizer assim, com uma mutação deletéria, ele pode vir normal, e ele pode vir nesse meio um resultado que a gente chama de variante de significado incerto, que é uma alteração que eu não sei dizer se ela pode ser responsável ou não por aquela doença. E esse é o maior desafio, tanto do ponto de vista de quem faz o exame, quanto do médico que presta aconselhamento, porque esse resultado normalmente é muito angustiante para o paciente. E muitos desses resultados, depois de anos de estudos, isso vai sendo reclassificado e a gente descobre que não era nada. Então, você precisa também conseguir tranquilizar o paciente. Não é a hora dele tomar decisão, então a gente não deve tomar conduta drástica, cirúrgica, enfim, com resultado desse. Mas também precisa explicar para o paciente que ele precisa manter o acompanhamento até que aquela variante seja classificada. Para que a gente possa definir, olha, você está num grupo de risco mesmo ou não, você não está num grupo de risco. E, claro, levar em consideração a história da família, os tipos de tumor que tiveram na família. Isso é super importante quando a gente vai interpretar algum resultado. E é importante dizer que talvez essa variante não é necessariamente o sinal de que é algum problema que a gente não conhece, não. né? É só porque, na verdade, isso é tudo muito novo, né? A gente ainda está aprendendo, né? Muita coisa. Exatamente. Então, a cada ano, diversos estudos estão sendo publicados, cada vez com mais variantes, né, sendo classificadas aí, reclassificadas muitas vezes. Isso é um cuidado que o laboratório também tem que tomar, né? É um cuidado que os médicos e os pacientes têm que tomar quando eles escolhem o lugar que eles vão fazer o exame, porque esse resultado ele tem que ser muito bem estabelecido antes de você entregar isso para um paciente. Tanto que os resultados de teste genético a gente costuma encaminhar para o médico, porque a interpretação desse resultado, tanto por parte do laboratório, que coloca lá a conclusão, como, né, por parte do médico, ela é muito importante. A interpretação é muito difícil. Então, como a doutora falou, muitas vezes o paciente se assusta com aquilo, né? Ele pega um resultado com um monte de variantes, com nomenclatura que ele não está acostumado. Então, é sempre importante que o médico esteja acompanhando o paciente. Então, faça a interpretação e explique o resultado para ele, né? Legal. E na prática, como é que é esse aconselhamento, doutora? O que acontece nessa reunião? O que é muito importante é que, assim, quem está habituado a fazer aconselhamento genético em oncologia sabe que o exame ele só deve ser pedido depois de uma coisa que a gente chama aconselhamento pré-teste. Então, antes de pedir o exame, existe uma consulta, primeiro que a gente faz para ver se o paciente tem indicação. Não é todo mundo que tem indicação, não é todo mundo que precisa. E um exame indicado para alguém que não tem necessidade, com um resultado desse que eu falei de variante, você imagina, você causa um transtorno na pessoa, na família e tudo mais. Então, tem essa parte de ver se tem indicação ou não. Depois de identificado um paciente que tem indicação de teste,
a gente deve conversar muito com aquele paciente para ele entender as implicações que aquele exame vai ter na vida dele e da família. Então, eu tenho pacientes que eu acompanho, que têm indicação de teste e que resolveram que, por hora, não se consideram prontas para fazer o exame. E aí a gente segue com alguns exames preventivos mais próximos, tenta entender quais são as dúvidas, quais são os medos do paciente, resolver aquilo antes de fazer o exame, porque muitas vezes pode ter uma mudança muito importante na vida. Assim, eu já vi casos de decisões de ter filhos, decisões de casar, questões às vezes financeiras, de banco, que tem um monte de implicação. Acho que ainda existe muita estigmatização em relação ao teste genético. Não é esse bicho de 7 cabeças, mas existe sim essa ideia. Então, o paciente precisa conversar muito bem antes de tomar essa decisão. Então, isso é o aconselhamento pré-teste e depois, com o resultado em mãos, que a gente fala que é o aconselhamento pós-teste, explicar para o paciente o que significa aquele resultado. Isso pode ser desde dizer que está tudo bem, você não precisa mais vir num acompanhamento, ou tem uma alteração, a gente precisa fazer alguma coisa, ou não encontramos alteração, mas a sua família tem uma história muito importante, então a gente precisa continuar acompanhando, isso é importante, porque tem gente que acha, fez o teste, não tem nada, acabou. Não, depende da história da família, então isso é a parte pós-teste. Entendi. Então quer dizer que tem um momento assim, de não pedir, tem as pessoas que você tem que segurar e falar, olha, para você não é o caso. É isso? Sim, tem tanto paciente, lá no Instituto do Câncer a gente tem um acompanhamento da parte da psicologia junto, né? Isso na clínica privada acaba que não é uma coisa tão estruturada, mas a gente sempre tenta fazer essa avaliação na consulta, mas tem também, hoje em dia, com a popularização da genética, do conceito, com os laboratórios que desenvolveram tecnologias que permitiram que o exame seja mais acessível, tem muita gente querendo fazer teste, como se fosse fazer mamografia, Papa Nicolau e tudo mais, e não é assim. Tem gente que não tem indicação, não tem história para isso, não teve câncer para isso, e é um resultado que pode trazer um monte de implicação. Então, esse é um outro paciente que às vezes a consulta mais demorada, que é até você passar segurança para aquela pessoa, que ela não precisa fazer o exame, que às vezes é mais fácil eu falar, tá bom, faz o exame. Faz o exame, mas não é assim, a gente tem que ter responsabilidade ao esse resultado. E ele pode ficar inseguro, às vezes, nesse momento. Eu tenho alguns pacientes, claro, a pessoa tem muito que ela traz em si, talvez não vai ser suficiente, mas eu sinto que muito da insegurança que o paciente fica quando o médico desaconselha que ele faça o exame, vem da insegurança do médico da conduta que ele está tomando. Então, eu acho que um profissional bem capacitado, que saiba indicar quem tem e quem não tem, que está seguro da sua decisão, é capaz de passar a segurança para o paciente. Legal. Provavelmente um profissional que não tem essa segurança, talvez ele não vai conseguir passar isso para o paciente também. Ótimo. E hoje na oncologia, esse tipo de exame, ele é muito, vamos dizer, necessário, ele é corriqueiro ou, na verdade, são para casos específicos que se pede? Na verdade, não são todos os casos, tá? Tá. Para você ter uma ideia, 5 a 10% dos casos de câncer são hereditários. Ou seja, a maioria não é. Isso é uma coisa que às vezes a população leiga não tem noção. Mas, se a gente está tratando de uma doença tão prevalente como é o câncer hoje, que já é a segunda causa de morte, 5 a 10% é sim um número representativo e provavelmente a gente está vendo muito menos paciente do que deveria, fazendo muito menos teste do que deveria. Mas não é todo mundo, não é todo câncer. As coisas mais importantes ainda para prevenir câncer continuam sendo tabagismo, atividade física, tudo aquilo que é responsável pela maioria dos casos. Mas 5 a 10% precisariam e provavelmente é bem menos do que isso que a gente vê fazendo teste. Os resultados positivos muitas vezes são menores do que isso. Legal. O João Carlos e mesmo a Florinda, a Ezenilda perguntam de cânceres específicos, por exemplo, o câncer de próstata e o câncer de mama. Para esses tipos, esse tipo de exame pode ser interessante? Imagino que deve variar também, né? Olha, câncer de mama é onde a gente mais tem dados, câncer de mama e câncer de cólon, da importância de teste genético. Então, hoje, a gente não tem esses guidelines tão bem estabelecidos no Brasil. Mas o guideline americano do NCCN, por exemplo, estabelece que toda mulher que teve câncer de mama com menos de 45 anos deve passar por aconselhamento genético e fazer teste. Toda mulher com câncer de mama triplo negativo, abaixo dos 60 anos, também. O câncer de próstata, ele faz parte deste grupo de cânceres que estão associados a esse gene BRCA1 e 2.
mas a gente ainda não tem tão claro como para o câncer de mama qual é o paciente que deveria fazer o teste ou não. Vai muito mais pela história da família, de ter muitos casos na família. Mas para câncer de mama a gente já sabe que mulher jovem e com câncer triplo negativo abaixo dos 60 tem uma chance alta de ter mutação herdada que confere risco e deve sim se avaliar. O triplo negativo, desculpa, é? Ai, desculpa, falando os termos técnicos. Câncer de mama não é uma doença única, na verdade. Existem famílias diferentes de câncer de mama. Triplo negativo é um subtipo de câncer de mama bem agressivo, que não é sensível ao hormônio, a estrógeno, progesterona, e não é sensível ao HER2, que é uma classe nova, vamos dizer assim, de medicações e de um subtipo identificado de câncer mais recentemente. Então, como ele é negativo para essas três coisas, ele é triplo negativo. Legal. É um tipo de câncer de mama, mas o médico vai saber ver se o seu câncer é esse ou não. Legal. Só fugindo um pouquinho desse assunto, mas para a gente falar de um tipo de teste genético que chama a atenção de boa parte da população, que são testes que são ditos para, vamos dizer, preconizar qual o melhor tipo de atividade física para aquela pessoa, qual seria a melhor dieta para a pessoa. Isso tem ganhado um espaço significativo ultimamente, né? Por outro lado, não sei o quanto isso está ancorado de evidência científica, o quão, vamos dizer, sério é isso, como a gente pode confiar nesses exames. Como vocês enxergam esse tipo de avaliação? Eu acho que esse exame que a gente chama de nutrigenômica, né, principalmente, eu acho que eles são baseados em estudos e isso ainda está muito no começo, né? Assim como a maioria dos testes genéticos. Então eu acho que isso ainda não tem muita aplicação. Eu acho que isso se torna mais uma curiosidade, né, do que uma aplicação realmente, né? Não quer dizer que você tem aquela mutação que te direciona para um exercício de força ao invés de resistência, por exemplo, você é apto à força. Então, não quer dizer que se você fizer exercício de resistência, você não vai desenvolver também essa característica, entendeu? Eu acho que auxilia, é uma curiosidade, mas eu acho que ainda não pode ser aplicado. Né? É uma verdade. Entendi. Então, curiosidade, talvez, por isso. Por enquanto, eu acredito que sim. Eu acho que tem estudos que estão aí para deixar isso cada vez mais aplicável, mas eu acho que não. Legal. Bom, gente, passando só por um lado que as pessoas estão perguntando, eu acho que não foge talvez até um pouco do nosso assunto, mas tem bastante gente perguntando sobre sinais de câncer. Imagino que essa é a coisa mais difícil de responder, talvez, fugindo até, já não tá nem tão ligado à genética. Da parte hereditária, principalmente, né, doutora? Eu acho que é difícil você, como a gente trabalha com prevenção, quando você tem as características do câncer, né, já desenvolveu o tumor, eu acho que a doutora vai poder falar um pouquinho, mas eu acho que a parte hereditária você procurar aconselhamento mesmo para ele avaliar as suas características, né? Histórico familiar e acho que para o câncer hereditário as dicas são essas, assim, acho mais o histórico e o tipo de câncer que você teve, a idade de aparecimento do câncer, que normalmente o câncer hereditário aparece em idade muito jovem, né? Então, acho que... E o exame, claro, não livra a pessoa de fazer os exames de rotina dela. Pelo contrário. Muitas vezes o que a gente faz quando identifica um paciente que tem um alto risco é propor um esquema de preventivo que é mais intensivo do que o da população em geral. Então, a gente começa a mamografia antes, a ressonância da mama, que não precisa para a população em geral, a colonoscopia tem que começar mais cedo, a frequência é maior, então não vai livrar, não é o teste que vai livrar, na verdade. Ele desenha um plano de prevenção mais intensivo do que o da população geral. Entendi. E em relação a isso que perguntaram, de sintomas, acho que a preocupação das pessoas é, meu Deus, será que isso que eu estou sentindo é câncer? Exato. É muito difícil eu resolver isso aqui. Eu acho que se você tem um sintoma que te preocupa, o ideal é que passe numa consulta médica que possa avaliar. Claro que tem algumas coisas que chamam mais a nossa atenção. Então, uma perda de peso inexplicada, paciente que está tendo sangramento nas fezes ou na urina, palpou um nódulo ou um caroço na mama, uma falta de ar e tosse que não tinha antes. Só que a questão é que muitos sintomas eles acontecem numa fase tardia da doença. Essa é a importância dos exames de screening que tentam identificar tumores antes da sintomatologia. Legal. Então, a gente recebeu uma pergunta aqui da Juliane Meirelles, falando sobre a idade apropriada. Ela fala que tem um histórico familiar de caso de câncer na família. Ela pergunta se existe uma idade apropriada para se fazer os testes genéticos.
Idealmente, para a maioria das síndromes, a gente pede que o paciente seja maior de idade, que ele tenha entre 18 e 21 anos, depende um pouquinho do país e da legislação, para que ele compreenda a implicação. Alguns a gente faz em criança, que são algumas síndromes específicas que aumentam o risco de câncer em criança. O que precisa, na verdade, é que ela passe numa consulta de aconselhamento, algum profissional que identifique a história da família, porque câncer, isso é uma coisa importante das pessoas entenderem, câncer é uma doença prevalente e é uma doença do envelhecimento. Então, assim, se você tem, eu tenho 3 tias que tiveram câncer, mas eu tenho 10 tias na família e essas 3 tiveram câncer com 80 anos. Isso provavelmente não é hereditário. Ou, na minha família, 5 pessoas tiveram câncer de pulmão e as 5 fumavam um monte. Não, isso não é hereditário. Então, é isso que a gente precisa avaliar na consulta. Não tem uma idade, mas se ela tem uma história na família, o ideal é que passe numa consulta para identificar. Se possível, a pessoa que teve câncer, se tiver condições de estar na consulta junto, isso ajuda muito a gente a tentar definir qual gene que a gente está preocupado, que teste que deve ser feito. E como eu expliquei, sempre testar o indivíduo que teve câncer torna o exame mais preciso. Legal. A Cláudia aqui, Cláudia Araújo, fez uma pergunta sobre irmã, no caso. Tem uma irmã e tem uma outra irmã que teve recentemente o câncer. Do ponto de vista de quando se avalia esse histórico, o grau de parentesco interfere? Como Sim, quanto mais próximo, Uhum. em linhas gerais, quanto mais próximo e quanto mais jovem o paciente teve câncer, maior o risco daquilo ser hereditário. Então, se eu tenho uma irmã que teve câncer de mama com 35, isso é muito mais preocupante do que eu ter uma tia que teve câncer de mama com 75. Claro, entendi. E isso pode mudar, inclusive, por exemplo, se a mãe teve e o filho é um homem, né? Se a mãe teve um câncer de mama, por exemplo. Sim, porque muitas vezes essas mutações, como elas estão relacionadas com, no caso que a gente está falando de BRCA1 e 2, provavelmente, que é a preocupação das pessoas. Como elas aumentam o risco de câncer de mama e ovário, principalmente, quando tem muitos homens na família, você não percebe que tem uma mutação ali, né? Porque não teve câncer. E aí, quando tem a próxima geração que tem uma mulher, você vê acontecer. Então, isso interfere e a gente consegue definir isso na consulta. E, claro, o diagnóstico mesmo, a gente só faz com o teste. Um teste bem feito, isso é importante também. Legal. Bom, tem uma outra linha de perguntas que a gente recebeu antes, que a gente até tem interesse aqui da própria redação, que são os testes que são feitos na presença do câncer, né? Quando o câncer está diagnosticado, para detectar isso. Hoje em dia está sendo muito usado, é muito importante isso para vocês? Acho que esses testes eles são feitos mais para você indicar um tratamento, né, doutora, principalmente, para você ver a conduta com aquele, ou para definir o tipo também, muitas vezes, do câncer, que foi o exemplo que ela deu do triplo negativo, por exemplo, né? Então, esses testes genéticos também já são realizados. Então, você analisa, ao invés de você analisar o sangue do paciente ou a saliva, onde estão as células germinativas, você vai analisar o material tumoral. Então, você vai analisar especificamente o tumor para, então, definir tratamento ou cirurgia. Assim, esses testes, eles estão, vamos dizer assim, tem 3, mais ou menos, grupos que a gente acaba fazendo. Tem alguns já bem estabelecidos, que você faz no tumor para identificar algumas alterações que levam à utilização de alguns tratamentos que já estão definidos. Então, por exemplo, tem algumas mutações específicas de câncer de pulmão que a gente usa uma medicação para isso. Então, se faz um teste. Isso é uma coisa. Existem outros tipos de teste genético também que podem ser feitos, como a Daisy falou, para definir algumas características no tumor, que a gente usa principalmente em mama, para definir se o tumor é mais ou menos agressivo e se precisa ou não fazer quimioterapia. E existe uma outra categoria que ainda é um pouco mais experimental, que é tentar identificar, dentre várias alterações genéticas que o tumor tem, que o tumor sempre tem um monte de alteração genética, possíveis tratamentos, mas aí é uma coisa mais experimental. Então, eu acabo utilizando medicações que seriam utilizadas para outros tumores, mas porque aquele tumor tem a mesma mutação. Isso ainda é uma coisa que está em discussão, ainda não é uma conduta completamente validada. Mas identificar essas mutações já claras e que tem associação com tratamentos, a gente já usa bastante na prática. Entendi. E imagino que isso está interferindo no próprio desenvolvimento de novos remédios para isso. Isso é... Hoje, tudo quanto é estudo que a gente faz com medicação, você sempre coleta uma amostra do tumor,
faz sequenciamento do tumor, tenta identificar mutações que possam estar relacionadas com o tumor que responde melhor àquela quimio, a outra e tudo mais. Legal. Só para não deixar passar, gente, do ponto de vista de acesso a esse tipo de exame, o Brasil hoje precisa dar muitos passos à frente para disponibilizar isso para todo mundo. Como é que a gente está nesse estágio? Esses exames hoje eles são disponibilizados em clínicas particulares, principalmente, né? Alguns exames são cobertos por planos de saúde, mas pelo SUS ainda é muito complicado de se conseguir esse tipo de exame. Então, a tecnologia está aí, está cada vez mais acessível, mas a gente ainda precisa atingir uma população no geral, assim. Entendi. E o resultado é inegável quando a gente faz bem prescrito, né? Sim, claro, bem indicado, né? Claro. Não é todo mundo que precisa, mas quando tem indicação é um exame que faz muita diferença. Perfeito. Tem duas últimas questões aqui, doutora, sobre, primeiro, como esse tipo de resultado pode influenciar no planejamento familiar. E aí a gente pode expandir para tanto esses testes que eles de antes, como eventualmente até esses que faz na presença da doença. A pessoa tem que ficar de olho mesmo nesse planejamento, quando ela recebe essa informação? O que é feito no tumor, na verdade, não muda, Não né? muda. Ele tem relação com o tratamento. O que interfere, o que a gente tem que explicar para o paciente é que o paciente que tem uma mutação, ele tem 50% de chance de passar aquilo para o filho, tá? No Brasil, a gente não tem isso muito claro, depois exatamente como vai fazer. Em outros países existe, por exemplo, diagnóstico pré-concepção, tem país que tem legalização de aborto, e aí tem uma série de coisas que a gente não faz no Brasil. Eticamente é muito diferente. O que a gente orienta o paciente sim, existe uma chance de 50% do seu filho herdar essa mutação que você tem. E aí a família tem que definir o que ela vai fazer. O que a gente explica também é que hoje a gente já tem muito mais coisa para fazer do que tinha 20 anos atrás. Então, provavelmente, quando seu filho crescer, a gente já vai ter muito mais coisa para estar fazendo com isso, né? Não é o fim do mundo. Mas no Brasil, hoje, a gente não tem ainda nada para fazer no embrião, intraútero, alguma coisa nesse sentido. Isso não é completamente... A gente não tem isso definido no Brasil, para fazer esse tipo de... Fazer o que fazer. Concepção. Você tem a orientação que você passa para que o paciente saiba que existe a chance do filho herdar a mutação ou não. Mas é isso. Legal. Você tocou num ponto que acho que é a ética da genética que deve estar com vocês o dia inteiro, né? Como lidar com isso na verdade, né? A gente tem até alguns filmes que discutem isso, né? Fazem aquele exercício de futurologia da pessoa que chega num momento que é tão comum que ela chega a ser discriminada no trabalho porque ela tem uma maior propensão a ter determinado problema. Como que a gente vai lidar com esses avanços que estão vindo? A gente estava até conversando. A gente né? veio conversando sobre isso. Acho que isso não deveria ser um problema, mas infelizmente a gente não pode dizer que não vai ser, né? Tá. Então, como a gente estava conversando, eu acho que plano de saúde, seguro de vida, né? A gente tem esses problemas. Mas a gente teria que pensar nisso como uma vantagem, né? Eu acho que esses exames estão aí para ajudar, para que a gente possa prevenir, para que a gente possa ter a nossa saúde cada vez mais direcionada, né? Melhor. Então a gente tem que pensar por esse lado, né? Eu acho que tem duas coisas que a gente pode fazer para isso. Primeiro é a educação. Então, à medida que o teste fica mais disponível, as pessoas fazem. Então, você passa a conviver com alguém que tem aquela mutação, você viu que ela continua sendo uma pessoa normal, que ela trabalha, que ela tem filhos, que ela tem família. Isso desmistifica aquela alteração. A outra coisa é questão de legislação mesmo. Nos Estados Unidos, a gente tem uma legislação que protege, por exemplo, os portadores de alterações genéticas, que no Brasil isso ainda não é tão bem claro. Então, isso é uma outra coisa que ajuda. E provavelmente vai ser um desafio que a gente vai ter que lidar, né? Entendi. Vai ter que entrar nesse assunto, vai ter que criar essas Sim, normas. criar normas e educar as pessoas. Acho que você convive com alguém que tem um problema, vamos dizer assim, entre aspas, mas tem aquela alteração e ela tem uma vida normal, várias pessoas assim, provavelmente isso é muito mais prevalente do que a gente imagina. Legal. Eu acho que vai melhorando esse preconceito. O jornalista sempre abusa, né? Mas pintou uma pergunta muito interessante aqui de novo da Cláudia Araújo, que é qual especialista procura? É difícil determinar isso, quem que ela deve procurar se ela está curiosa para saber mais sobre testes genéticos? Hoje em dia, quem faz aconselhamento genético em câncer, tá? Alguns oncologistas e geneticistas. Então, não é todo oncologista que está habituado com isso, mas sim oncologistas
estão habituados, alguns, e geneticistas, uma maior parte, também nem todos, tem muito geneticista que faz muito mais a parte da pediatria. Então, o ideal é que procure, quando você falou para mim, não, eu não sou oncogeneticista, eu falei, não sou porque não existe isso ainda, na verdade. A gente tem geneticistas que trabalham com oncogenética, oncologistas que trabalham com oncogenética, existe ideia de se criar uma área de atuação com prova de título e tudo mais. Já existem alguns serviços no Brasil com residência, 1 ano de residência nisso, mas ainda é uma área em formação. Então, acho que o ideal é que você procure alguém que esteja habituado com oncogenética, normalmente um geneticista, que ainda é um profissional difícil de encontrar, a gente tem pouco geneticista no Brasil, e um geneticista que esteja habituado com oncogenética, que alguns acabam fazendo mais pediatria, ou um oncologista que também esteja habituado. Legal. Gente, acho que foi isso. A gente queria agradecer muito aqui pela ajuda de vocês, pela participação, e agradecer especialmente também a Thaís e a Ana Carolina pelo tempo, pelas explicações, acho que ajudamos bastante gente aí. É isso, André, obrigado também aí no fundo. Um abraço, turma. Até mais.